Muito bem, amigos do site vazealegre.com, da TV vazealegre.com, muito boa tarde. Estamos chegando aqui com a nossa live desta terça-feira para levar informação para todos vocês aqui que acompanham o nosso canal. Agradecendo desde já aí pelo carinho e pela companhia, né? Hoje, com mais uma participação do Dr. César aqui falando sobre um assunto que está sempre presente aí no dia a dia e que é um assunto muito chato para a maioria das pessoas que se envolvem com ele, né? Vamos falar sobre multas de trânsito. Sempre um assunto que gera muita polêmica porque mexe no bolso do brasileiro. Aliás, o brasileiro só reclama muito mesmo, né? E começa a tomar cuidado com as coisas quando mexe no bolso. Geralmente é assim, né, doutor César? Prazer tê-lo aqui mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Nonato. Prazer estar aqui novamente. Geralmente, quando começa a mexer no bolso, é que o pessoal vai se atentar, né, para poder se adequar às normas e cumprir o que é correto. Muito bem, então vamos lá, né? A gente vai tirar algumas dúvidas. Geralmente, tem muita gente que reclama, diz que geralmente quando é autuado, né, com multas de trânsito, que que estava certo, geralmente o órgão de trânsito é quem está errado, e começa aquela discussão sempre em torno desse assunto. Como é que você enxerga essa situação? Geralmente, a maioria dos casos realmente é infração que acontece, o pessoal acha que não? É complicado, né, você analisar, porque toda multa de trânsito ela é passível de defesa, né? Ela é passível de recurso. Então, se você acha que você foi perseguido ou que você não merecia ter levado aquela multa, então basta recorrer e apresentar suas razões, né? Agora, muita gente não sabe recorrer. Recorrer é que é uma parte mais complicada, porque apesar do recurso de multa administrativo ser um recurso um tanto quanto fácil, mas a maioria das pessoas, por não terem justamente o conhecimento técnico de a quem endereçar, quais artigos se basear, como até atacar o mérito do procurar os defeitos processuais administrativos, então geralmente para o público em geral torna-se um pouco mais complicado. Mas o recurso de multa ele é relativamente simples, ele é até a sua segunda instância, ele é um tanto quanto simples. Uhum. É porque a relação, é uma coisa que eu tenho percebido, a relação dos motoristas com o órgão fiscalizador do trânsito, às vezes é tão já desgastada que ele às vezes não quer nem do órgão atrás do direito que ele tem. Né? Ele já vai com raiva, já vai estressado. Né? Porque o trânsito em especial, ele entra muito naquela coisa de fulano faz todo dia e não acontece nada com fulano. Comigo fiz uma vez só e aconteceu, né? Uhum. Tem aquele vitimismo, aquela excludente de ilicitude, porque os outros fazem, eu também não posso fazer, né? Então, assim, o trânsito, especialmente em cidade pequena como a nossa, que muitas pessoas são provenientes de áreas rurais e não têm tanto conhecimento das leis em si, ele acaba pecando por uma questão até do próprio desconhecimento da lei. Existem muitas infrações de trânsito que podem parecer que não existem e que, na verdade, são infrações. E infrações essas que podem levar a uma multa, pode levar até a suspensão da carteira e do direito de dirigir, né? Então, o que pesa mais nesse relacionamento entre o órgão de trânsito, o DETRAN, o DEMUTRAN, os agentes de trânsito e a população é justamente a aparência de descaso, em que muitos cometem determinada conduta e quando um é pego, esse um se sente prejudicado, porque foi só ele. Então, apesar de todos estarem errados, ele se acha menos errado porque os outros também não foram punidos, né? Quando, na verdade, o problema da lei é para todos. A lei é para todos e deve ser cumprida. Muito bem. Quais são os tipos de multas de trânsito? A gente tem assim uma sequência, tem uma lista das mais comuns, aquelas que causam mais problemas, enfim, as que estão no dia a dia? Tem. As multas de trânsito, elas são divididas entre leves, médias, graves e gravíssimas, né? Geralmente, a leve, ela tira 3 pontos da carteira, a média 4, a grave 5 e a gravíssima 7, além do valor de multa a ser pago, valor esse que existe um valor base de 200, 180, se eu não me engano, da multa leve 80 e poucos reais, da média 100 e pouco até 300 e pouco, e nesse valor são incididos multiplicadores, a depender da gravidade das circunstâncias que você provocar a multa, né, fizer a infração.
Agora vamos combinar que nunca é bom levar multa. Pode ser a mais barata, a mais simples, nunca é bom, né? Tem gente nunca é tem bom. gente que acha que parece que quer cometer a infração para não liga, vamos dizer. Tem gente que não usa capacete com a infração menos, não sei se é grave ou não é grave. Assim. Eu não entendo nada de trânsito mesmo, que eu não dirijo, enfim. Mas eu vejo muita reclamação em relação a isso, né? Por mais barata que seja, é sempre muito ruim. É muito ruim porque assim, a multa ela não é só o valor pecuniário, não é só o valor que você tem que pagar como multa em si, né? A multa também tem a sanção administrativa, que é você perder. Existe até um debatezinho que você ou perde pontos ou acrescenta pontos na carteira, mas os pontos estão ali. De qualquer forma, isso prejudica. Você se prejudica, porque chegando a 20 pontos na carteira, você tem o seu direito de dirigir suspenso por 12 meses. Muito bem, vamos então aqui. Uso do aparelho celular parado no semáforo, ou seja, a lei tem, o pessoal fala muito, dirigir com o celular, atendendo o celular, falando ao celular é problema. Quando o camarada para no sinal e começa a usar, como é que fica essa questão? Também já pode gerar multa, porque o que a resolução do COTRAN e o DETRAN entendem, o Código de Trânsito Brasileiro entende é que o uso do celular, enquanto você estiver em via de acesso, em via pública, em via destinada à movimentação de veículos, você não pode usar o celular de qualquer forma. Essa resolução que fala em você usar o celular parado no semáforo, você se pega nela pela ausência. Ou seja, pela ausência de regulamentação direta sobre a questão do uso do celular em semáforos, se presume e se analogicamente usa que não é possível. Para você usar o celular, você tem que estar encostado no acostamento com o carro parado ou não. Aliás, com o carro parado, ligado ou não, você tem que usar no acostamento. Então, tecnicamente, se você for usar de analogia na norma do trânsito, você usar o celular parado em sinal, você tecnicamente está atrapalhando outros motoristas por você estar na via de circulação. Então, gera multa. O motorista é que acaba confundindo as coisas. Ele acha que tem direito porque está parado, né? Que está parado, mas não. Embora ele esteja parado, ele está na via. De certa forma, ele pode estar atrapalhando. Por exemplo, se o sinal abre, ou se vem um carro de passagem obrigatória, como uma ambulância, uma viatura, um carro de bombeiro, e a pessoa está no celular, entendeu? Então, tudo isso, usando dessa interpretação, é que se imagina que não é possível, mesmo que o carro esteja parado, você usar o celular no semáforo. Muito bem. O que fazer em caso de suspensão da CNH? Tem jeito? Chegou nos 20 pontos, você teve sua carteira suspensa, o que você deve fazer é entregar sua carteira no DETRAN. Sua carteira vai ficar lá durante esse período. Claro que durante esse período você pode entrar com os recursos cabíveis para requerer sua carteira de volta. Só que caso você exaure esses recursos, ou seja, você passar por todos e todos serem negados, essa carteira vai ficar durante o período de 12 meses no DETRAN apreendida. E você já pode, assim no momento da entrega, você já pode se inscrever para fazer o curso de reciclagem obrigatório. Pronto, quer dizer que o motorista ele é obrigado a entregar a carteira? É obrigado a entregar a carteira. Ele não pode ficar guardadinho com ela. Aí não. eles ficam esperando que um dia passe uma fiscalização e seja pego. Muita gente fica com a carteira. Muita gente fica usando a carteira, mesmo estando suspensa. Se ele for pego dirigindo, ele comete uma infração gravíssima, né? Então, além de tudo, ele vai pagar a multa quase que duplicada. Primeiro, por estar dirigindo com o uso da carteira suspenso, que não pode, e também por estar dirigindo sem habilitação, porque a carteira dele está suspensa. Muito bem. O camarada, afinal, ele é ou não é obrigado a soprar no bafômetro quando ele é parado numa blitz? Porque tem toda uma discussão em relação que gerar prova contra si mesmo, que a lei protege em relação a isso, você não vai gerar prova contra si, não sei nem se já mudaram isso, que acho que não, né? Que é constitucional essa questão, né? Mas eu sei que quando tem muito artista que se nega, aí sai na mídia, o artista tal, não, se negou a fazer o teste do bafômetro, enfim, aí fica aquela discussão que ele devia ter cumprido com a lei, aí os advogados chegam, mas ele não é obrigado a fazer, gerar provas contra si mesmo, enfim, como é que fica essa questão? O camarada é obrigado ou não é? Nesse caso, existe essa controvérsia grande, porque assim, você tem que entender do sistema de hierarquia das leis. O que é isso? A Constituição Federal ela está acima de tudo. Ela é a nossa carta magna, ela é a lei original, ela é a que define todas as leis. Então, na própria Constituição Federal fala que ninguém é obrigado a produzir prova contra si.
E, de certa forma, por mais que no Código de Trânsito Brasileiro viesse uma normatividade que é obrigado você a soprar o bafômetro, essa normatividade, esse artigo, seria automaticamente inconstitucional. Porque o fato de você ser compelido a produzir uma prova contra si, que seria assoprar no bafômetro, haveria esse conflito de leis. E no conflito de leis, a maior ganha. Então, essa obrigação de assoprar no bafômetro, ela é inconstitucional. Você não é obrigado a assoprar no bafômetro. Você pode se recusar. Todavia, os agentes de trânsito ou os agentes que estão naquela blitz, por exemplo, eles podem usar de outros artifícios para ver se você está apresentando sinais de embriaguez. Por mais que você não assopre no bafômetro, os agentes, através de outros sinais que são indicados através de laudos, são indicados através de técnicas e manuais do CONTRAN e da polícia, etc., eles podem aferir se você está apresentando sinais de embriaguez. Caso você esteja, você pode ser conduzido à estação policial e ser autuado. Então, o fato de você se negar ou não de assoprar no bafômetro não necessariamente vai livrar você de ser preso, porque agora você vai preso, né? Você dirigindo embriagado. Porque já gera uma suspeição maior quando o camarada nega, né? Justamente, mas tipo assim, se eu estou andando, para não ficar com certa dúvida, se eu estou dirigindo, eu estou embriagado, e eu não é que eu vou me negar a assoprar o bafômetro e vou embora, não é assim. O agente de trânsito ele pode se utilizar de outros meios, como, por exemplo, pedir para você andar em linha reta, pedir para você falar determinada coisa. Tem até um testezinho que ele é muito conhecido, que ele é difícil até para quem está bom. É você falar o alfabeto de trás para frente, começando do Z, que é difícil até você estar no sol. Com certeza. Então, diante destas outras características, o agente de trânsito pode lhe autuar e pode lhe conduzir à delegacia para poder fazer o auto de prisão e dos procedimentos cabíveis administrativos e penais. Pronto. Realmente a melhor dica mesmo é evitar, se você beber ou não dirigir, porque se você for pego, mesmo que não haja a questão do bafômetro, se você for discutir isso aí, sempre piora a situação para o motorista, né? E aquela velha polêmica, estacionar em vaga destinada a pessoa com deficiência e idoso, sem autorização. Como é que fica essa questão? É crime também? É infração gravíssima. Infração gravíssima. 7 pontos na carteira e multa de 280 e poucos reais, se eu não me engano. Não existe essa de paradinha rápida, deixar o pisca-alerta ligado. Isso é cultura. Isso não existe. Estacionar em estacionamento destinado a pessoa idosa, pessoa deficiente ou pessoas com prioridades é infração gravíssima, com 7 pontos na carteira e multa de 280 e poucos reais, se eu não me engano. Valendo salientar que na reincidência essa multa é multiplicada pelo dobro. Então, havendo a reincidência, você vai ser cada vez mais penalizado de forma mais impactosa sobre a conduta. Agora, tem uns camaradas que se aproveitam, né? Levam o idoso, né? A gente escuta falar, né? Tem um pessoal que acha bom, sei lá, leva o idoso para direitar a vaga no carro, sei lá. Porque é um motorista, tem que ser o motorista que dirige, que é idoso, ou alguém que o idoso não é para o carro? Aí vai da interpretação da lei. Aí já entra numa área do direito chamada hermenêutica, que vem toda uma carga valorativa em cima, que depende da interpretação. Vai daquela máxima que eu sempre falo aqui toda semana. Depende da interpretação do agente e do juiz. Do bom senso também, Do bom senso também. Porque também, assim, não sei, eu estou agora usando, até saindo um pouco do direito da área jurídica, mas estou falando até como pessoa. Eu acredito que você, por exemplo, chegar num canto que tem estacionamento obrigatório e deixar um idoso dentro do carro, por exemplo, só para poder usar da vaga, é um pouco até imoral, né? Não custa nada você estacionar um pouco mais longe, você que pode. E as vagas já são poucas, inclusive, para pessoas assim. Então, de certa forma, é imoral. Pelo lado jurídico, pelo lado técnico da coisa, acredito que vai pela parte da interpretação. Porque o agente ele vai multar, só que quando o agente multa e você é autuado, você tem o direito de apresentar a defesa. E a defesa vai ser analisada por uma banca. E essa banca vai ter a interpretação dela, de caso a caso. Tá certo. Honório, por gentileza, baixa um pouquinho nossos microfones ali na mesa. Só um pouquinho.
Quem roda, os dois, quem roda com moto cinquentinha, precisa de observar algumas coisas mais importantes? A rodar com cinquentinha, existe um folclore dizendo que não precisa andar de capacete, não precisa, mas assim, a cinquentinha, ela tem uma habilitação especial para ela, que é a de veículos de motores de 50 cilindradas, ou a carteira A, que é a carteira para permissão de moto também, então tem que ter essa habilitação. Existe a habilitação especial para cinquentinha ou a para motos, que é a A. O que acontece com quem não aceita soprar o bafômetro? A gente já falou essa questão, né? Ou existe uma questão específica, um tratamento específico para a pessoa que... Os agentes eles vão analisar se ele está apresentando estado de embriaguez, caso ele esteja, através de outros, como eu já te disse, através de outros indícios, eles podem conduzir a pessoa até uma estação policial para ser averiguado mais a fundo, para ser iniciado o procedimento, tanto administrativo quanto penal, né? Uma vez que o camarada levou os pontos na carteira lá, quanto tempo esses pontos vão ficar lá registrados nessa carteira? Essa questão dos pontos, ela se usa por analogia também, porque no Código de Trânsito Brasileiro fala-se o seguinte: você chegou a 20 pontos, você tem um prazo de 12 meses para esses pontos serem retirados, por assim dizer. É como se eles prescrevessem em 12 meses. Então se usa também essa base de cálculo para os pontos restantes, né? 12 meses. Então, no caso, a depender da infração, o mesmo período que você ficaria com sua carteira suspensa é o mesmo período que você tem para seus pontos serem renovados, por assim dizer. Questão de farol baixo. Eu vejo muita gente reclamando que o pessoal não utiliza, às vezes, né? Fica farol alto mesmo, aí atrapalha muito quando vai. Principalmente os carros vão se aproximando. E o que é farol baixo e como é? É obrigatório também a utilização? O farol baixo agora virou obrigatório, né? Foi uma lei agora até recente, foi muito polêmica, que virou obrigatório o uso do farol baixo, tanto em vias BR como, eu não sei se CE aqui no Ceará, mas em vias BR virou obrigatório. O uso do farol alto de maneira indevida, você cegar a pessoa, dizendo de uma forma mais coloquial, ele também é passível de multa. Você pode ser multado. Eu só não sei agora, só não vou recordar se é multa média ou grave. Se média ou grave, você deixar o farol alto para a pessoa. Claro que é uma conduta até difícil de se averiguar, né? Você fazer, como é que você prova que uma pessoa deixou o farol alto para você, né? Mas não deixa de ser uma conduta anti-administrativa para passível de multa. Muito do que se faz depende muito do bom senso do motorista, né? Nessa questão dessas leis. Porque, por exemplo, farol baixo depende muito do bom senso do motorista no momento de utilizar e saber que é necessário. Não tem como o órgão estar todo tempo também verificando se o camarada vai para usar, né? Porque assim, o direito ele é o sistema inquisitório brasileiro de direito, ele se baseia dizendo o que você não deve fazer. Ele não diz pode fazer. Ele não diz ele diz o que você não deve fazer. Então, tudo o que você pode fazer é o que não está lá. Certo. Se tiver lá, você não pode fazer. Explicando em miúdos, né? Até um pouco complicado assim de entender. Você pode fazer qualquer coisa, exceto que esteja na lei. Então, vai pela questão do bom senso, né? Do motorista. Pronto. Questão de multa de som alto. Quando é que o órgão pode autuar o camarada por questão de som alto no veículo? Multa por som alto é uma coisa até bem comum, né? Que a gente passa aqui. Multa por som alto, ela é o seguinte: qualquer veículo, qualquer pessoa que esteja com um som automotivo acima de 80 decibéis e não tenha alvará de funcionamento, permissão, ela pode ser passível tanto da multa como até da retenção do som. Então aquele som ele é retido na delegacia, fica lá para ter o procedimento e depois talvez você vai vir recuperar, ou então ele será destruído. Então existe um limite de até 80 decibéis. Caso você ultrapasse esse limite, você é passível de multa como de apreensão do som. O que dificulta justamente a vigia, o que dificulta é justamente a falta desse aparelho de medição dos órgãos responsáveis, né? Que aí já vem toda a questão do sucateamento governamental que nós passamos,
que cada agente de trânsito deveria ter um aparelho para medir. É que dizem que é um bicho caro, ou é o bafômetro. Eu sei que de vez em quando surge essa confusão aí, porque o pessoal diz, por exemplo, no carnaval a fiscalização é maior por causa dos paredões. Aí diz, não, mas não tem como ter um aparelho para medir. Aí depois, não, mas a questão do bafômetro também é caro para estar, enfim. O bafômetro ele já é mais comum, porque o bafômetro ele é de certa forma mais incisivo para algo mais específico, né? Então o bafômetro, ele, acredito eu que o aparelho deve ser até mais barato para comprar. Eu não vou lembrar agora o nome do aparelho, é decibelímetro, uma coisa assim, que você mede. Eu não sei, hoje em dia existe muito aplicativo de celular que diz que faz isso, né? Eu não sei, em primeiro lugar, se realmente funciona, se são os números verdadeiros. Se a lei aceita, né? Se a lei aceita, se realmente dá uma medição correta, né? E também, eu não sei qual o valor desse aparelho, mas eu sei que, assim, os agentes de polícia federais, eles têm que ter esse aparelho na viatura. O Brasil tem muito disso, cria uma lei, mas não se equipara, né? Ou seja, não dá condição da lei ser aplicada. Foi mais ou menos o que aconteceu recentemente na questão dos extintores de incêndio, né? Que obrigou de certa forma e todo mundo comprou, depois a lei foi revogada, as pessoas ficaram com prejuízo danado. Então, assim... Aí foi cancelado, depois voltou. Depois voltou, foi um vai e volta danado. Faltou coisa no mercado, o extintor, né? Faltou no mercado, aí teve gente que comprou demais e não vendeu, aí tá até hoje que não é mais obrigatório. Então, houve... Na verdade, há uma falta quase que de um estudo de como fazer, porque eu lembro que na época dessa questão dos extintores se discutiu muito que em países da Europa, quando um carro incendeia, no próprio código de trânsito dele diz para a pessoa sair de perto do carro. E quando você exige que tenha um extintor dentro do carro, é quase como você dissesse, você tem a obrigação de pegar aquele extintor e usar. Então eu lembro que houve esse debate aqui, se o certo seria instituir para a pessoa se sair de perto do carro e tirar o perigo dela, ou de tentar combater aquele fogo. Uma pessoa sem treinamento, uma pessoa sem condições, às vezes vai tentar tirar o extintor, não consegue, pode até sofrer um acidente maior. Então houve muito essa falta desse estudo para ser instituída essa lei, né? Então, e muito acontece isso também em outras leis, especialmente na parte de trânsito, que hoje em dia virou uma epidemia os acidentes, né? Especialmente aqui em Vaza Alegre. Muito bem. Quais infrações têm multa multiplicada por 10? Ou seja, piora a situação do camarada? Basicamente são as infrações mais sérias, né? Como dirigir embriagado, como participar de corrida, como fazer demonstração de perícia. O que é demonstração de perícia? É empinar moto. É o valor da multa multiplicado por 10. O valor da multa multiplicado por 10. É porque, assim, vamos dizer, por exemplo, dirigir embriagado é multa gravíssima, é 300 e poucos reais. Então você pega esse valor e multiplica por 10. Mesma forma para participar de racha, mesma forma fazer demonstração de perícia com empinando moto, dando cavalo de pau, perturbar a via, você, por exemplo, pegar seu carro e deixar atravessado no meio de uma BR, sem motivo algum. Que, inclusive, hoje é a multa mais cara que pode ser instituída no Brasil. São de organizadores de paralisação em via Estado Federal, que é uma multa que pode chegar até R$36 mil. E ainda mais mesmo assim com essa rigidez, né, pegar um valor que já é considerável e multiplicar por 10, o pessoal ainda continua... O pessoal continua, né? Porque infringindo a lei. Você pode até observar a própria questão do uso do capacete. O uso do capacete não é porque o governo está preocupado com você. O governo está preocupado com o que você vai gastar no SUS quando você tem que ser atendido. Mas o uso do capacete é uma segurança própria. E mesmo assim as pessoas, por teimosia ou por comodismo ou por até questões estéticas, optam por não usar. Então, assim, o governo ele institui esse tipo de coisa através da legislação, os juristas, os legisladores, às vezes nem tanto se preocupando com você, mas com os gastos que ele vai ter, né? Então as pessoas mesmo assim, uma segurança própria, optam por não usar. A própria mesma coisa é o cinto de segurança. Mas se o cara for pensar, é ruim para todo mundo, é ruim para o governo, é ruim para o camarada que leva pancada, que vai passar um bom tempo, além de gastar com o SUS, às vezes requer lá um auxílio-doença no INSS, é aquela confusão, ela atrás
do seguro também, é outra confusão, é uma enrolada danada, enfim, é ruim para todo mundo. Né? Sem contar aquela coisa que é bem incômodazinha assim, que é morrer, né? Exatamente. É uma coisa assim um pouco incômoda. Mas parece que tem gente que acha que tem cabeça de ferro, não entendo. Só pode. Ou então o cérebro está no cotovelo, né? Pronto. Uma coisa que é comum, no estresse, no trânsito que é desorganizado e o camarada está estressado e o trânsito não anda, que aqui em Vaz Alegre eu acho interessante como o pessoal quer. Sim, eu não sei quanto tempo leva lá para o semáforo abrir, mas o pessoal já sai. Parece que vai se acabar o mundo, né? Diga assim, para que vai tão vexado desse jeito? As motos, os motoqueiros, então, nem se fala. Passando na frente dos carros, não querem saber. Antes do sinal já está. Briga de motorista no trânsito, dá multa para eles? Tecnicamente não. Porque você brigar não mexe na parte de trânsito. A briga no trânsito, ela vai incidir sobre as pessoas caso, por exemplo, elas deixem os carros parados e vão brigar e deixar a via interrompida. Aí vai entrar nessa questão Aí vai entrar na questão da interrupção da via. Só que, por exemplo, pode caber na via de trânsito. Tem a questão das vias de fato, né, que é proibido vias de fato em via de trânsito, que é via de fato é justamente brigar. E tem também o crime de lesão corporal que você pode causar com outra pessoa e o crime de via de fato também. Então, na questão do trânsito, o que pode incidir é você, com o seu carro, enquanto você está brigando, o seu carro atrapalhar o uso da via. Agora, se você forem duas pessoas civilizadas, deixar o carro encostadozinho assim... Mas não usa civilidade para isso não, pelo amor de Deus. Vamos usar para outra coisa, né? Usar para não brigar, né? Para não brigar, para resolver a questão de boa, né? Porque, pelo amor de Deus, mas o pessoal briga. Briga bastante. Acho que tem morte, né? Por causa de... Tem muitas mortes, muitas mortes. Os números no Brasil de mortes por discussão de trânsito são alarmantes. É uma coisa assim muito... Eu mesmo já presenciei algumas vezes em viagens à capital, em Fortaleza, eu já fiquei em congestionamento gigante porque as pessoas estavam simplesmente brigando no meio da rua. Que um encosta na traseira do outro, quebra retrovisor. Acontece muito com o motoboy, por exemplo, que passa e arranca o retrovisor da pessoa, a pessoa persegue ele, derruba. Então é muito alarmante esse humor das pessoas, né? Assim, essa falta de controle emocional. Todo mundo só está preocupado realmente com multa. A gente vê muito o governo preocupado com essa questão de multar e educação investimento é mínimo. Mínimo mesmo. É um problema do brasileiro, né? Se investe muito em penalizar, mas não em educar. Educar é mais eficaz do que penalizar, só que mesmo assim se acha melhor penalizar. Ninguém pensa nas próximas gerações, que a gente está enfrentando esse monte de problema nessa geração agora, com esses números alarmantes, mas ninguém pensa assim que a geração que vem poderia ser, ter outra consciência. Né? Porque de vez em quando organizar uma blitz educativa, de vez em quando fazer palestra em escola, não, tem que ser uma coisa mais ostensiva, mais no diário, mais no 15 em 15 dias, todos os dias, mês em mês, o trânsito hoje em dia é um dos principais problemas que a gente passa no Brasil hoje. E não precisa nem ser no Brasil, até aqui em Vaz Alegre, por exemplo, como você falou, a gente já comentou aqui outras vezes a questão justamente do pessoal não respeita mais semáforo, gera problemas, gera acidentes, gera danos, tudo, e o pessoal mesmo assim opta por não ligar. Porque antigamente falava, porque não tem semáforo, aí botaram o semáforo, agora diz, não, agora é porque não tem aquele sensor, aquele que tira a foto lá, como é que chama? Fotossensor, né? É porque tem que botar aquilo ali agora, mas acho que não tem jeito não. Não tem jeito, deseducado, não tem jeito não, porque assim, uma vez que coloca, não há manutenção, aí quebra, aí pronto, fica lá só de enfeite. Vamos lá então. O camarada pode dirigir descalço? Pode. Não existe nenhuma normatividade no Código de Trânsito Brasileiro que diga que ele não pode. A única normatividade que tem que fala alguma coisa nessa questão é que você não pode utilizar-se de algum tipo de calçado que venha atrapalhar você a dirigir. Por exemplo, uma chinela pegar em 2 pedais e você se confundir, alguma coisa assim. Isso não pode, mas descalço, eu acredito que é até recomendado, porque você não tem restrição nenhuma no seu pé, né? Muito bem. Quando é que o camarada deve recorrer de uma multa? É toda multa que ele deve recorrer ou tem as multas que realmente dá uma condição melhor dele recorrer? Não, toda multa é recorrível. Toda multa não é necessariamente ganhável, aceitável, mas toda multa é recorrível. Ou seja, se ele tem consciência que está errado, não adianta. Até adianta, que pode ser assim, porque você pode analisar da seguinte forma. Multas leves e médias, sendo pela primeira vez, ela pode ser convertida só em uma advertência. Então, se você cometer, por exemplo, uma multa leve,
ou uma multa média, e foi a primeira vez no prazo de 1 ano, ao você recorrer, aquela multa pode ser transformada numa advertência. E você nem paga o valor e nem tem seus pontos descontados na carteira. E mesmo que você cometa uma multa grave ou gravíssima, você vendo que há alguma forma de defesa, você pode recorrer. Por quê? Porque as defesas que são feitas nessa parte administrativa, 90% elas se baseiam em erros cometidos no procedimento, em que o próprio agente de trânsito ele erra em alguma coisa. Por exemplo, o auto de infração vem sem a placa do carro, ou diz a cor errada, ou, por exemplo, alguma coisinha procedimental que faça descaracterizar aquela multa. Então, o mérito da questão, o assunto que você cometeu, nem sempre ele é recorrível, mas o Estado paga pela negligência do agente. Então, se você cometeu a multa, se você cometeu a conduta, aliás, mas o agente falhou em lhe notificar da forma correta, o Estado paga pela aquela negligência. Como é que ele paga? Através do recurso, que vai ser analisado por uma banca. São 3 vias de recurso. Você tem a primeira para o diretor de trânsito, a segunda para a junta e a terceira lá em cima, que é lá em Fortaleza já. Pronto, para a gente encerrar, mas a pessoa deve pagar a multa antes de entrar com recurso? Ou seja, ela recebe a multa, eu vou pagar, eu entro com recurso, ou ela fica esperando para poder pagar? Muitas pessoas, ela tem, assim, o certo é a pessoa pagar a multa e continuar com o procedimento, porque muitas pessoas têm justamente essa dúvida. Se eu pagar a multa, eu vou estar meio que admitindo que eu realmente fiz a infração? Não necessariamente. Você pode estar só se precavendo. De caso a multa não dê certo, o recurso, você já vai ter pelo menos pago aquela multa, não vai entrar num débito junto ao departamento de trânsito, né, junto ao governo. Então, pagar a multa, embora não seja obrigatório naquela hora, enquanto está pendente de recurso, porque o recurso, existe uma discussão muito grande nessa questão do trânsito, dos recursos do trânsito terem um efeito suspensivo, que é isso, que é o efeito ficar parado enquanto o recurso está sendo julgado. Então há essa discussão. Então você pagar a multa é mais você se precavendo, mas de certa forma sendo cuidadoso. Não é admitir que está errado não, necessariamente. Muito bem, pessoal. Então tá aí. O que seria importante, o que é interessante é que a gente pudesse se informar mais, conhecer as leis. Mas a verdade é que, por exemplo, quando a pessoa vai tirar a carteira da CNH, né, ela estuda bastante do período, mas depois esquece. Né? Aí esquece, só é vai mais ficar... um decoreba para poder ali. Aí só vai saber das atualizações por um telejornal, quando acontece uma mudança mais substancial no código, que tem uma repercussão, é que ele vai tomar conhecimento, mesmo assim por alto. Nunca sabe. Então, o ideal seria que as pessoas realmente tivessem mais por dentro da lei, que melhoraria muito o trânsito do Brasil. O Código de Trânsito ele é um código pequenininho, de fácil leitura, ele não é complicado de ler, ele é bem direto, ele é bem objetivo. Então todo mundo deveria ter uma cópiazinha do Código de Trânsito. Código do Consumidor, aí seria perfeito, né? Mas o de Trânsito ele é pequenininho, fininho, simples, então daria para todo mundo dar uma lida ali periódica para ficar mais por dentro. Porque, por exemplo, você deixar o seu braço pro lado de fora do carro gera multa. É uma coisa tão besta, tão simples que ninguém acha, mas você deixar o seu braço para fora do carro gera multa. Porque é proibido dirigir só com uma mão. Você tem que estar com as 2 mãos no volante. Então, até isso, você é passível de levar uma multa sem saber. Muito bem, está aí. Agora, para fazer todos esses procedimentos, vai direto no órgão, precisa de um advogado? Como é que faz? É por conta do próprio motorista? Como é pode existir, a defesa de trânsito ela pode ser feita diretamente pela pessoa que cometeu a infração, né? Só que é como eu te disse, as pessoas às vezes têm dúvidas de a quem direcionar, porque tem todo um procedimento, não é só você ver tem um procedimento a quem direcionar. Justamente um técnico, um profissional, um advogado, por exemplo, ele já sabe visualizar melhor essa questão técnica de um erro procedimental, que é justamente 90% do que descaracteriza a multa. Então, procurar um advogado é bom, não é obrigatório, mas é bom. Só é obrigatório, no caso, na terceira via.
Porque muitas vezes o camarada vai no órgão e fica tendo vai e volta, porque não está seguindo o rito correto. Né? O rito correto, justamente. Aí Porque o advogado mesmo ele só é obrigatório na terceira via de recurso. Nas duas primeiras ele não é, mas justamente por essa falta de habilidade técnica que às vezes procurar um advogado, né? Pode livrar mais de dor de cabeça. Muito bem. Bom, então tá aí, pessoal. A gente conversou sobre multas de trânsito, né, sobre leis de trânsito, você tirando dúvidas aqui no nosso canal. E é sempre bom estar bem informado em relação a isso e também a outras questões. Se você precisar de orientações em relação a questões jurídicas, procure o Dr. César Gregório Júnior, que ele vai orientar você, vai repassar as informações direitinho, vai acompanhar o seu caso com certeza, tá? Ele vai dizer para a gente agora onde ele atende, o endereço, os dias, horário, enfim. Eu atendo na rua Juvenal Galeno, número 44, aqui em Vaza Alegre, bairro Centro. O meu telefone é o 99995-0999 e o meu e-mail é o contato.cesarjunior@hotmail.com. O camarada tem que ir em busca dos direitos, né? Às vezes ele acha que os que não funciona, que é uma coisa que o Brasil não respeita muito, mas é bom ele ir, né? Achar que não, vai demorar, isso aí eles vão engavetar, não vai dar nada certo, eu não vou não. Ir atrás dos direitos não é só um dever, mas como um direito também, né? Então, engavetar, burocracia, não adianta ter medo desse tipo de coisa, porque quanto mais você tem medo, mais você vai se prejudicar. Não adianta ter medo, tem que ir atrás. Pronto. Muito bem, pessoal. Então tá aí. Agradecendo ao Dr. César Gregório Júnior mais uma vez pelo bate-papo aqui com a gente. Daqui a pouco o vídeo também está disponível no site. E mais alguma coisa? Fique à vontade. Não, que a gente deu azar pro Brasil, né? Mas é assim mesmo. Acho que eles que não jogaram bem. Você acha não, que... não... Depois daquele primeiro gol lá, parece perder a cabeça. Sei lá. Eu não entendo, não posso comentar uma coisa da qual eu não entendo. Mas pelo que eu vi lá como um reales torcedor, né? Eu vi lá os camaradas meio doidos lá, depois se desestabilizou a equipe, com aquela confusão. Passando depois... muito toque errado. Parece que eles ficaram nervosos depois do primeiro gol. O primeiro gol assim, foi uma surpresa tão grande, foi uma coisa tão inesperada que eu acho que eles ficaram em choque. Na verdade, eu me lembrei do 7-1. Um susto, tu ficou com medo? Porque assim, seria outra vergonha, né? Mas bem que parou nos 2-1. Também não foi tão feio. Agora vamos pro Catar, né? 2022. A nossa já foi esse Catar. Como é que chama? Vai descartar, já foi. Agora já espera lá, né? É isso aí, vamos pra frente, bola pra frente. Fazer o quê? Acontece. Copa é Copa e jogo é jogo, enfim. O pessoal continua rico, e o Neymar tá bem, namorando com a Bruna Marquezine, era só caindo. Você viu o pessoal fazendo chacota lá dele? Vi. Eu vi todos os GIFs, todos os memes que fizeram dele. Mas ficou feio, não ficou aquele negócio pra ele? Ficou. Mas eu acho que ele não tá ligando, não. Ali é o estilo de jogo dele, desde quando ele começou. Tudo bem, deixa o pessoal, os especialistas comentarem. Tomara que pelo menos ele se aprendesse agora para poder engrossar mais os coros um pouquinho, né? E não cair tanto agora, tentar segurar mais a bola. Não sei, acho que não. Difícil, né? Sei não, vamos para frente. Tá bom, pessoal, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente se vê por aí, se Deus quiser. Até a próxima, tchau.